Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de desenho mecânico. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro, turma do horário EF Tarde. Hoje nós vamos dar continuidade sobre os componentes, elementos de máquina que a gente vem discutindo, que fazem parte, que compõem dentro do desenho mecânico, desenho técnico-mecânico. As partes componentes a gente já vem estudando já há algum período. Falamos inicialmente lá sobre os elementos de fixação, móveis e permanentes, Depois falamos sobre os elementos de apoio, os mancais e rolamentos, aonde fazia já a distinção, dos elementos estáticos para os elementos móveis. E hoje a gente vai falar sobre um dos primeiros elementos móveis, que são os eixos associados às chavetas. Eixo, acho que todo mundo tem uma noção, conhece mais ou menos o que se trata. A chaveta, para quem não conhece, vai conhecer hoje, é um elemento que trabalha em conjunto com o eixo para o travamento e transmissão de movimento, ok? Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre eixos, suas características e chavetas. Eixos, a grosso modo, você falando sobre definições, eixo é um elemento mecânico, que pode ser estático, rotativo ou oscilante, geralmente de seção circular, onde são montados outros elementos de máquinas para transmissão de movimento entre pontos distintos. Então, o eixo, pessoal, geralmente, ele pode trabalhar de forma estática, um eixo parado, um eixo fixo, um eixo rotativo, que tem uma velocidade angular acessada a ele, ou um eixo oscilante. O que é um eixo oscilante? O exemplo mais comum que eu dou é a gangorra. Então, quando você vê uma gangorra lá, um balanço pendurado, e ele balança aquele percurso, aquele período, pequeno período, o eixo lá que ele está ligado, ele não faz uma revolução completa, ele faz apenas um movimento de um pequeno curso, ou seja, ele oscila. Isso seriam eixos oscilantes, tá? Quando a gente fala de seção, não obrigatoriamente um eixo ele precisa ser redondo, você tem diversas seções, a gente vai falar disso já já, tá? E os eixos, podem ser fixos, trabalhando como apoio, sujeitos apenas à flexão, ou móveis, quando são giratórios ou oscilantes, transmitindo movimento e torção, tá? Então, eles podem ser classificados como fixos ou móveis. Quando fixos, são chamados de apoio. Então, quando você pega um eixo e tem a região de apoio dele, onde vai pegar ali a fixação dele, o eixo fixo ele tem os apoios dele, que é a região justamente de encaixe. Já quando são móveis, os apoios sobre os mancais são chamados de moentes, como a gente falou até na época lá na aula que a gente estava falando sobre mancais. E isso pode variar conforme a sua aplicação. Então, quando a gente olha um eixo, pessoal, tem várias partes, componentes do eixo, várias geometrias, características que fazem parte da composição dele, e cada parte tem uma função, tem uma especificação, tem um porquê. Nós vamos ver isso hoje. Antes disso, vamos entender primeiramente o que é um eixo simples, tá? Eixo simples, ele pode ser tanto fixo, ou rotativo, ou oscilante, tá? Serve apenas para apoiar peças de máquinas, de forma fixa, móvel, oscilante, mas não transmitem movimento de torção, sendo sujeitos apenas à flexão, a força estática, a força sobre ele. Quando você fala de um eixo simples, o eixo simples é aquele que não transmite torque. Ele está ali apenas para apoio. Coloquei dois modelos, dois exemplos, talvez, do dia a dia aí, que possa ter feito parte da vida de algumas pessoas. Por exemplo, o eixo de uma bicicleta. O eixo da bicicleta ele é fixo, estático, ele fica parado. Então, a gente parafusa lá as extremidades do eixo, para ele ficar preso, e a roda gira em torno do eixo, por meio de um mancal ou um rolamento. Então, nós temos um rolamento aqui, que fica preso o cubo de roda, e a roda gira em torno do eixo. Não é o eixo da bicicleta que gira, tá? A mesma coisa aqui num truque de skate. Então, nós temos aqui essa saliência, esse parafuso, como se fosse um parafuso saindo, que na verdade é um eixo, tá? E aqui nós temos ele estático, parado, fixo. Quando você coloca aqui a roda, você coloca a roda juntamente com o rolamento, e ele faz um movimento de rotação em torno do eixo, mas o eixo ele é parado, ele é fixo, ele é estático. Esses eixos estáticos estão sujeitos à flexão, ou seja,
Você tem aqui uma região de apoio, biapoiado ou monoapoiado, dependendo da aplicação, e uma força sobre ele. Essa caracterização é justamente a função estrutural desse eixo, ou seja, ele fica ali apenas apoiando a carga, ok? Eixo fixo é um elemento não rotativo, usado para suportar elementos girantes, como, por exemplo, eixos de bicicleta, eixos que suportam polias, pontas de eixo, skate, assim por diante, tá? Já o eixo árvore, o que é um eixo árvore? Todo eixo que transmite potência, ou seja, que transmite torque, que ocorre a transmissão de potência ao longo do seu corpo, é chamado pela literatura como eixo árvore, tá? Eixo árvore são aqueles que transmitem movimento de torção e, portanto, podem ser solicitados a torção ou flexotorção. Como assim? Eixo árvore suportam flexão, torção, cisalhamento e carregamento axial. Então, aqui nessa montagem, por exemplo, nós temos aqui, num lado do eixo, ligados uma engrenagem, ele está apoiado em um mancal na parte central e do outro uma polia. Então, você transmite movimento lá da engrenagem até a polia ao longo do eixo. Então, esse eixo ele sofre uma torção para transmitir movimento torsor, ou seja, torque. Ao mesmo tempo, ele está sujeito ali à flexão, onde ele está apoiado e onde estão apoiadas as engrenagens, né? Quando trabalham os dois em conjuntos, é a flexotorção. Consequentemente, tem pontos sujeitos a cisalhamento e algum tipo de carregamento axial, ou seja, alinhado ao eixo. Então, o eixo árvore ele está sujeito a muito mais trabalho, muito mais situações, né, que levam ao estresse do mesmo. Eixo rotativo é um elemento que transmite potência ao movimento de rotação por meio do uso de polias, engrenagens, acoplamentos. Esses outros elementos de máquinas, polias, engrenagens e acoplamentos, nós vamos falar para as aulas seguintes, tá? Não é o objetivo hoje. Hoje a gente vai falar somente de eixo e chaveiro. Pessoal, só lembrando que qualquer dúvida, só perguntar, ok? A maioria dos eixos de transmissão de potência são compostos, né, por eixos cilíndricos, sendo eles sólidos ou vazados, eixo oco, e frequentemente são escalonados, redução de seção. Em aplicações especiais, os eixos podem ser quadrados, retangulares, cônicos, né? Ou apresentarem alguma outra forma de seção transversal, como, por exemplo, sextavado, ranhurado, raso. Nós vamos ver isso hoje. Então, aqui nós estamos fazendo a demonstração de dois tipos de eixo, tá? Um eixo maciço e um eixo vazado. Pessoal, esses eixos que nós vamos demonstrar agora, eles podem ser eixo simples ou eixo árvore. Isso depende. A geometria, depende da aplicação, tá? O eixo maciço, ele é preenchido por completo, tá? Tem ali uma certa resistência, uma capacidade de carga, mas ele também tem desvantagens. Quando você olha um eixo vazado, o eixo vazado ele é oco por dentro, tá? Esse ser oco por dentro, muitos podem achar como um malefício, mas na verdade tem as vantagens e desvantagens. Por exemplo, ele é um eixo mais leve. Mas vamos entender aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui a foto de um motor de passe de um encoder de um eixo maciço. Então veja que o eixo ele é preenchido. E repetir a imagem do motor de passo e do encoder, só que agora com eixos vazados, ó, eixos ocos. Qual que é a diferença do eixo maciço para um eixo oco? Além da forma construtiva, da massa, né? Um eixo maciço, ele tem material, massa. Com isso, ele tem uma limitância de velocidade angular, ou seja, ele tem um RPM máximo antes de ele entrar na velocidade crítica, que a gente calcula lá em dinâmica das máquinas. Quando você calcula aqui um eixo sobre um estresse ou sobre uma velocidade crítica, a massa dele é levada em consideração. Já um eixo vazado, ele tem um peso específico menor, ele é mais leve. Consequentemente, ele atinge maiores velocidades angulares, ou seja, maiores rotações. Então, isso aqui seria uma das vantagens, um com comparação com o outro. Logicamente, o maciço recebe mais carga, o oco menos capacidade de carga. Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Existe também o eixo roscado. Essa rosca ela pode ser tanto externa quanto interna, tá? A rosca tem a função de auxiliar na fixação do eixo a algum elemento. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei a foto de um motorredutor. Motorredutor é um motor já acoplado a uma caixa variadora de velocidade, ou seja, uma caixa de redução. E aqui na saída desse eixo nós temos uma chaveta e um furo com uma rosca interna. Essa rosca serve para fixação de elementos.
E aqui nós temos um fuso de movimentação com uma rosca externa, tá? Existe também o eixo estriado. Cuidado, eixo estriado é uma coisa, eixo ranhurado é outra. Vou explicar para vocês a diferença. Eixo estriado, tá? Geometrias múltiplas, ou seja, toda a circunferência dele tem a mesma geometria, geralmente fórmula triangular, tá? E trabalha por meio do atrito. Como assim? Veja que aqui nós temos um eixo cônico com as estrias na extremidade, e a gente coloca uma peça sobre ele aqui também cônica, que um cone contra um cone faz um travamento ali, né? Conforme você coloca a força. E aí você coloca a porca aqui travante, ou seja, a conicidade associada ao estriado faz o travamento desta alavanca no eixo árvore, tá? Então, isso é um eixo estriado, é diferente do eixo ranhurado. O eixo ranhurado, existe um padrão nas ranhuras, geométricos, dimensionais, tá? A ranhura existe, a ranhura macho, a ranhura fêmea, né? Denominado macho e fêmea. Um encaixa no outro, a fim de transmitir movimento por meio do contato físico ali, né? Do encaixe físico. Essa transmissão desse contato físico leva a que condicionante? Faz com que ele permita não só o encaixe, mas também que a peça deslize ao longo do eixo, sem perder o contato. Então, veja que é uma coisa interessante em relação à aplicação, cada um deles tem a sua finalidade. E nós também temos o eixo cônico, tá? O eixo cônico a gente usou até numa aplicação da nossa montagem lá que nós fizemos a ponta de eixo, quando a gente demonstrou os rolamentos. Então, temos aqui, ó, um eixo cônico, né? Os cubos, os rolamentos já estão aqui dentro. Aí temos aqui, ó, uma porca com abas, uma porca, uma cupilha, a calotinha, ou seja, o eixo cônico, ele tem apenas a variação de seção só ao longo do seu eixo, tá? Tem diversas aplicações, para fixação, apenas mudança de escala, tem várias características. Aqui é só uma curiosidade em relação à montagem de um eixo em uma engrenagem. Nós temos aqui uma engrenagem, veja que ela está sendo aquecida. Por que aquecida? Para ela dilatar. O eixo que vai encaixar aqui nela, ó, então tem um furo do eixo, o rasgo da chaveta, ele vem resfriado, ou seja, ele estava lá imerso em algum banho, provavelmente nitrogênio líquido, e aí ele contrai. Olha ele refrigerado, quando você encaixa um no outro, no posicionamento, logicamente, a dilatação com a contração permitem uma folga de movimentação, você faz o encaixe. Quando os dois chegarem à temperatura ambiente, ocorre o travamento natural. Ok? É apenas uma curiosidade de montagem de eixos em engrenagens. Se você vê o eixo que vai entrar aqui, veja que ele tem uma seção variada, ou seja, um eixo escalonado, ele tem várias seções. Vamos ver o porquê. Processo antagônico aí, né? Ô, Pivan, não escutei, desculpa. Processo antagônico, né? Quente com frio, para travar o... É mesmo que você botar guia de válvula, esse processo aí. A guia de válvula, Aquece a cabeça de cilindro e bota a guia de válvula para resfriar. Ah, legal. Aí encaixa, quando fica a temperatura ambiente, todo mundo está posicionado corretamente. Brunir depois, né? Só for um brunimento para... A ranhura, né? Interna. A tolerância da folga, né? Legal. É um processo de usinagem que poucas pessoas conhecem, o brunimento, né? Sim, professor. Interessante. Retífica, né? Muitas associadas a retífica. Sim. Vamos falar agora, sim, sobre geometria de eixos, né? Então, quando a gente fala sobre um eixo, o eixo, pessoal, ele é gerado, formado, né? Tem a sua geometria em função da aplicação dentro do seu componente, da sua máquina, do mecanismo onde ele está associado. O eixo, ele tem diversas partes dele, onde cada uma delas tem uma classificação, tem um porquê, vamos falar assim, né? Primeiramente, por exemplo, quando a gente fez aquele pino da dobradiça, ali aquele pino, na verdade, ele era um eixo, ok? E na ponta dele nós tínhamos um chanfro, tanto que a gente pedia lá a angulação dele, né? Qual que é a finalidade daquele chanfro, né? Daquele aresta reta ali, daquela face reta? É facilitar a montagem dos elementos. Então ele trabalha ali como se fosse um alinhamento, né? Ele ajuda a centrar a peça na hora da montagem. Então esse chanfrozinho que tem aqui na extremidade, ele ajuda aí justamente nesse tipo de alinhamento, nesse tipo de aplicação.
Quando a gente desenha uma peça lá, muitas vezes a gente coloca lá um fillet, né? O que era o fillet? É aquele raiozinho, ó, de arredondamento, geralmente na interseção, né, de um diâmetro para outro, né, de uma superfície para outra. Qual que é a finalidade do raio de arredondamento do fillet? Aliviar o efeito de concentração de tensão. Se você pegar uma peça e tiver um canto vivo, um vinco nela, né, uma região ali, uma aresta de canto vivo, qualquer forma de força ou dilatação dessa peça, que ela venha a sofrer um estresse ou um carregamento, a probabilidade de ela gerar uma trinca ou quebrar pode ser uma propagação a partir desse canto vivo. Então, para evitar essa concentração de tensão, a gente faz aquele arredondamento, que é o fillet, né? Ele ajuda a suavizar a tensão naquele ponto. Então, ele tem um caráter não só de acabamento, mas também estrutural, ok? Por isso que a janela... Viu, professor André? Oi. Tu falou isso aí, eu me lembrei. Por isso que as janelas dos aviões são arredondadas, né? Por causa de tensão. Houveram antes muitos acidentes, porque havia um canto vivo e rachava, né? Se propagava uma trinca, né, de lá. Isso. Exatamente. Quando você faz o arredondamento, ele suaviza aquela região e distribui a energia. Não é que não vá quebrar, pode ser que quebre, mas está menos propício à quebra. Tranquilo? Perfeito. Então, não é só uma questão de acabamento, ele é uma questão estrutural. Tá? Pessoal, o rasgo da chaveta, para quem não entende ainda a chaveta, já vou explicar para vocês, a chaveta é um fusível mecânico, é um elemento de trava, tá? Mas para ela trabalhar, eu preciso ter um alojamento, eu preciso ter uma cavidade, eu preciso ter um rasgo no eixo. Esse rasgo ele não é passante, ele tem uma profundidade específica para o encaixe da chaveta. Então, no eixo lá, você geralmente tem a geometria da chaveta, onde ele vai ser encaixada, onde ela vai ser encaixada. Existe também uma região chamada região de assento. Região de assento é toda a região que você vai inserir algum elemento sobre ela, seja um mancal, seja uma polia, seja uma engrenagem. Então, essa região, ela vai receber sobre ela o encaixe de outra peça. Porque assento é a parte da árvore, né, do eixo de potência, onde um elemento girante é apoiado, mancal, polia, engrenagem, como a gente falou. Quando ele vai ser encaixado ali, eu preciso ter tolerância geométrica, tolerância dimensional. Quando vocês fizerem as disciplinas de metrologia, vocês vão aprender sobre tipos de encaixe. Se o encaixe ele é com interferência, se ele é justo ou se ele é folgado, né? Com folga, na verdade, não é preguiçoso, é com folga. E cada um desses tem uma classificação de tolerância. O que é essa tolerância? Aí vocês vão aprender o que é H6, H7, tá? E aí vocês vão ver qual que é, se é interferência ou se não é. Então, essa dimensão geométrica ela é fundamental para o encaixe correto do elemento. Então, por isso que a gente chama ele de assento, tá? E diversas outras partes da engrenagem. Então, você pode, do eixo. Você pode ver aqui nesse eixo, por exemplo, ele tem essa saliência maior. Aí você fala, para que isso? Podia tirar esse material. Ele pode ser um esbarro, pode ser um limitador, pode ter várias funções. Pode ser o balanceamento do eixo. Se eu tenho uma extremidade mais espessa e outra mais leve, para talvez eu ter um balanceamento, eu posso ter uma região de seção diferente. Então, tem vários porquês. Isso depende de cada projeto. Na maioria dos casos, né, as posições das engrenagens, polias, rodas dentadas e mancais de suporte ao longo do eixo são ditadas pelas especificações operacionais da máquina. Então, não é o eixo que determina a engrenagem tem que ficar aqui, a polia tem que ficar aqui, o mancal tem que ficar aqui, não. Isso é o projeto. Em função disso, você vai ver lá na sua máquina, eu só posso apoiar o eixo aqui e aqui. E aqui no meio eu vou colocar tal elemento, aqui outro tal elemento. Então, isso são premissas, são requisitos de projeto. E o eixo, ele acompanha este raciocínio. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui essa vista em corte demonstrando os elementos, o nosso eixo, pessoal, é esse elemento aqui, ó, onde está passando aí o ponteirinho vermelho, ó, tá? Ele vem até aqui, ó, que isso aqui é um mancal, desculpa, é um acoplamento. Então, ele entrou aqui no acoplamento, ó, passou aqui na região de mancal, região aqui, ó, né, de assento, um eixo cônico e outra região de mancal aqui, ó. Quando a gente olha esse eixo, veja o que está ligado a ele. Primeiramente, eles têm que estar apoiados. E onde um eixo se apoia? No mancal ou rolamento. Então, se eu olhar aqui, ó, nós temos um mancal de deslizamento
nesta região e outro mancal de deslizamento nesta região, ó, tá? Ao longo do eixo, aqui dentro, nós temos uma região de assento, onde vai ser encaixado o quê? Uma engrenagem. Essa engrenagem vai transmitir potência para esse prolongamento do eixo. Se é um outro eixo aqui, ó, ele é um acoplamento, ou seja, um elemento de ligação entre eixos. Então, veja que aqui é um eixo árvore. Por que é um eixo árvore? Ele só não está apoiando a engrenagem? Não, a engrenagem transmite movimento. Então, vai ser torque da engrenagem para este eixo, ou deste eixo para a engrenagem. E aí, toda essa potência passa ao longo do eixo. Consequentemente, ele é um eixo árvore. Ok? Aqui nós temos uma outra montagem muito interessante. Nosso eixo, pessoal, é esse elemento aí onde está passando justamente o ponteiro vermelho. Ele vem até esse ponto da ranhura aqui, ó. Ele é um eixo ranhurado, tá vendo a geometria? Ele volta aqui, ó. Aí ele tem um esbarro, ele tem um assento aqui, ó. Que nesse assento estão quem, ó? Os dois rolamentos, ó. Suporte, rolamento de suporte. E aí nós temos uma parte roscada, ligados a uma porca, ó. Porca de retenção de rolamento. E aqui nós temos uma ponta de eixo com uma chaveta. Ligados o quê? A uma polia V. Quem não sabe que é uma polia, nós vamos falar nas próximas aulas. A polia é um elemento de transmissão de movimento por meio de um elemento flexível. Então, a correia se encaixa aqui, transmite movimento. Esta polia tem que estar fixa no eixo. É como se ela estivesse justamente nesse ponto. Então, se você olhar o perfil dela aqui, ó, na câmera, é praticamente o mesmo perfil que a gente vê aqui, ó, na tela. Ok? A polia vai receber movimento ali de um motor, ou seja, então a potência chega por ele, né? Vai ter um momento torsional aqui, uma força, um torque. O eixo está apoiado nesses dois rolamentos. O torque vai ser transmitido até a região da ranhura. Aqui na ranhura, nós temos o quê? Uma embreagem. Embreagem é um tipo de acoplamento móvel. A gente vai estudar a embreagem quando falar de acoplamentos. Então, por que tem a ranhura? Porque se você olhar aqui, ó, a gente tem a parte móvel da embreagem, que acopla e desacopla, né? Quando você pisa na embreagem do seu carro, você está separando esses discos de embreagem. Quando você solta a embreagem, os discos estão se unindo novamente, através do material de atrito. Compressor de ar-condicionado também, né? O também. É bem... Lá é magnético, né? Lá é um acoplamento magnético. Magnético. Isso. Perfeito. Aqui seria um mecânico. Tem até uma mola aqui, ó. Ela está em corte, ó, que ela faz ali o trabalho de empurrar, né, ó, o disco móvel com... Tipo o Bendix ali do motor de partida, né? Isso, exatamente. Exatamente. Mais ou menos aquele ali, né? É a mesma linha, exatamente. Aquela... Só que lá é uma mola, né, é plana, né? Que certo. Empurra. Exatamente. Então, suporte, o eixo de saída. E aí aqui você vê um sistema de transmissão, ou seja, um eixo árvore, onde ele tem a região de assento, região dos esbarros, né, ó, aqui, ó, do rolamento, região de fixação da rosca, chaveta, rasgo, ó, né? Se você observar, tem um fillet aqui, ó, no cantinho da mola, ó, né? Então, ou seja, todas essas geometrias são partes componentes de um eixo, que estão aplicados em função da sua necessidade. Colocamos aqui também uma outra aplicação interessante. Nós temos aqui o nosso eixo, ó, ele vem desde essa ponta, passa por essa seção toda até essa região e até esse apoio. Então aqui, ó, são os apoios ou os moentes, né? Os munhões, também muita gente chama, e estão apoiados aonde, ó? Em rolamentos cônicos, né, ó? Rolamentos cônicos. No meio dela nós temos um assento, aonde será encaixado um volante. Pessoal, volante não é volante de carro, tá? O volante na mecânica também tem outra aplicação, é uma roda de inércia que a gente chama. É uma roda com uma certa massa, que quando você impulsiona ela, ela mantém o torque ali na variação de alguma necessidade, ela armazena energia, tá? É uma roda de inércia que a gente chama, é o volante. E aí você vê aqui, ó, ele transmite o movimento torsional do volante até a roda dentada. A roda dentada nada mais é do que uma engrenagem de correntes. É como se fosse a coroa da bicicleta, tá? Só que ligada numa máquina. Ok?
O volante, professor André, o volante foi interessante, isso aí que você falou, tá aí, a gente vivendo e aprendendo. O volante, ele é como se fosse um estabilizador de velocidade, mais ou menos, ele de balanceamento. Balanceamento, se você tem algum pico de tensão, ele vai dar a inércia naquele momento para não perder energia, né? Show de bola, professor. Por exemplo, se você pegar uma guilhotina, guilhotina não aquelas medievais de corte de chapa, sim. né? O motor, ele não move a lâmina. O motor, ele dá energia para uma roda de inércia, que é um volante, e na hora que você tem que fazer o corte, o cisalhamento, é uma pancada, né? É uma força momentânea. Quem gera a energia para esse golpe não é o motor, é a roda de inércia. Então, a inércia contida na roda faz aquele ponto para o corte, aí o motor ele volta só para dar inércia novamente à roda. Tanto que quando a gente liga a máquina, a gente espera ela chegar na velocidade, aí você pode cortar. Entendeu? Show. É um armazenador de energia, né? Isso é uma coisa muito interessante quando você fala assim, algumas denominações que você pensa da elétrica, por exemplo, a mecânica veio primeiro, né? A física da mecânica, a física das coisas, a eletricidade, os sinais, né? Os comandos vieram depois. Mas quando você pensa em mecânica, muitos dos conceitos da elétrica, eles vêm da mecânica. Vou dar 2 exemplos para vocês muito interessantes. Esse aqui aconteceu por acaso agora. Isso aqui é uma bateria mecânica. Ele armazena energia cinética. No momento que você precisa, ela atua, tá? Então, o volante é como se fosse uma roda de inércia, é como se fosse uma bateria cinética. Quando a gente fala de chaveta, vocês sabem o que é um fusível? Já estaram falando de fusível? Cable fusível, né? Ele, se eu não me engano, professor, eu acho que o fusível tá lá justamente para evitar queimar um aparelho, né? Tipo, exatamente. Né? Só que você está pensando fusível elétrico, né? Uhum. Quem inventou o fusível, pessoal, foram os mecânicos. Vocês estão perante o primeiro fusível mecânico. A chaveta é um fusível. Como assim? A denominação de fusível é justamente essa. É um elemento de sacrifício que você sabe as condicionantes dele, máxima ou de torque ou de potência. Lá no caso do fusível elétrico, é a corrente, né? Tanto que a gente especifica lá o fusível por 5 amperes, 2 amperes, 10 amperes, né? Que é a corrente. E aí ele fica ali para sacrifício. Se chegar no limite dele, ele quebra, evitando que se propague esse problema para outras peças mais onerosas, tá? Então, o fusível, na verdade, a chaveta, desculpa, foi o primeiro fusível inventado pelos mecânicos, Santa Mecânica, né? Para a proteção de equipamentos. O que é uma chaveta, pessoal? Quando você vê uma montagem, geralmente você vai ver muito elas nas pontas dos eixos. Você vê um eixo de um motor lá, você vai ver uma pecinha como essa presa no eixo. Você vê que ela é uma saliência. Você tem aqui um eixo cilíndrico, que você precisa encaixar num cubo, num outro elemento também com orifício cilíndrico. Se fosse apenas cilíndricos, talvez o atrito não fosse suficiente para transmitir a potência. Então, nós temos um elemento mecânico, físico, que vai fazer o intertravamento, ou seja, eu tenho aqui um alojamento, um rasgo no eixo e um rasgo no cubo. E ele vai entrar justamente nessa região, ó, fazendo uma saliência, um contato mecânico, a fim de realizar o travamento. Ah, mas por que ele é um fusível? Vamos pensar assim, esse nosso eixo, ele está ligado a um motor elétrico, esse motor elétrico gera uma potência para ser transmitida para esta engrenagem. Se por acaso a máquina que essa engrenagem está ligada tiver um travamento ou um sobrecarregamento ali de material que ela trave, você quer que quebre quem? A engrenagem, seu eixo ou queime seu motor? Nenhum deles. Nós projetamos para que a chaveta, que é o elemento de travamento, vá ao colapso, ou seja, quebre. A chaveta quebrando, a engrenagem vai girar em falso no eixo, não realizando o travamento. Logicamente, a sua máquina para, mas para ser reparada por um elemento menos oneroso, mais simples, que é uma chaveta, e ela vai ser substituída. Melhor do que você quebrar o eixo de um motor, quebrar uma engrenagem, que vai ser muito mais oneroso para você fabricar e trocar, ou se não quebrar a engrenagem nem o eixo,
A sobrecorrente ali pode vir provocar o quê? Queimar o seu quadro elétrico, um incêndio, né, um sobreaquecimento, vários outros fatores. Então, a chaveta é o primeiro fusível mecânico, tá? E ela é justamente o elemento de travamento entre um eixo e um elemento de potência. A chaveta é um elemento mecânico, fabricado geralmente em aço, né, com geometrias que podem variar conforme as suas características de trabalho, que está associada aos esforços que ela recebe, porém, são normatizadas. No mundo inteiro, a chaveta ela é padronizada. O que muda só das normas? Algumas medidas são em polegadas, outras são em milímetros, tá? Sua finalidade é realizar a ligação de dois componentes mecânicos a fim de transmitir movimento. Essa é a denominação de uma chaveta. Aqui nós temos uma montagem distinta, então, quando você vê geralmente lá um ponta de eixo do motor, né, o eixo do motor, vocês vão começar a observar lá que sempre vai ter essa chaveta aqui ligada nele. Se não tiver a chaveta, vai ter o rasgo aqui, né, o canal para o encaixe da mesma. Como nessa imagem aqui, ó, onde está o ponteirinho vermelho ali agora. Então, ó, veja que a gente tem o eixo, temos aqui o cubo, e quem faz o travamento é a chaveta, tá? Então, a chaveta ela tem diversas formas construtivas, geometrias, que nós vamos aprender agora. A chaveta, ela é classificada de 3 formas, tá? Chaveta tipo cunha, essas classificações estão associadas à sua geometria. Chavetas paralelas, que são as mais usuais, e as chavetas meia-lua, ou disco, ou Woodruff, que é o nome delas tecnicamente. Então, dependendo do tipo de chaveta, tem uma aplicação específica, vou mostrar a vocês. Chavetas de cunha, elas podem ser transversais ou longitudinais. Transversais, perpendiculares ao eixo. Longitudinais, alinhadas ao eixo, tá? Quando você pega uma chaveta, tipo cunha, a longitudinal, ela tem uma seção angulada, ela tem uma região com uma pequena angulação, tá? Ela pode ter cabeça ou não, e como ela faz o travamento dela? É um encaixe através dessa angulação. Além do contato físico, né, da cavidade, ela faz um travamento desta pequena angulação no cubo, no elemento. Quando você faz essa montagem lá, ele faz o travamento. Geralmente aplicada quando você necessita fazer montagens e desmontagens constantes. É uma das mais recomendadas. Ela também pode ser transversal. Transversal ela é perpendicular ao eixo, tá? Então ela faz esse travamento mecânico aqui, físico. Se você observar, geralmente ela tem uma aresta inclinada ou as duas arestas inclinadas. Essa conicidade ajuda no travamento da mesma. Uma coisa muito interessante aqui nessas imagens, ó, nós podemos ver aqui a vista dela, lateral, né, a vista frontal dela, e uma vista de seção interna. Então, ela tem essa geometria abaulada, tá? Por que essa abaulado aqui? Porque justamente o orifício que você faz para o encaixe dela é feito por uma ferramenta de corte rotacional, de giro, né? Ou seja, uma broca ou uma fresa. E aí, por ela ser cilíndrica, quando você faz o furo lá e o rasgo, as extremidades ficam cilíndricas. Por isso que ela tem essa geometria abaulada. Aqui apenas a foto, a imagem da normativa da norma, né, que fala sobre as chavetas transversais ou inclinadas, tá? Tem aqui a norma BNT. E aí nós temos aqui, ó, por exemplo, o eixo, o cubo e a pequena inclinação. Então você encaixa ela, faz uma pressão desse lado e essa conicidade faz o travamento do elemento, tá? Aqui é sem cabeça. E elas podem ser quadradas, abauladas nas suas duas extremidades, em apenas uma extremidade, ou conter ou não cabeça. Isso aqui é uma tabela de especificação de chaveta. Chaveta a gente dimensiona o comprimento dela, mas ela é especificada em função do eixo. Não vamos ver essa aqui agora, nós vamos ver isso quando for a chaveta plana, que é a próxima. Vou mostrar para vocês aí como fazer isso. Chaveta plana é a mais utilizada, é a mais comum. Tem as faces paralelas, portanto, não tem inclinação. A transmissão do movimento é feita pelos ajustes de suas faces laterais, tá? Não é pelas faces superior e inferior, existe uma folga na face superior e inferior. Fica uma pequena folga entre o produto mais alto da chaveta e o fundo do rasgo do elemento conduzido. Então, quando a gente falou aqui sobre a chaveta, quando ela encaixa aqui no eixo, a função dela é travar o elemento. Então, se você observar aqui, ó, qualquer movimento de torção desse eixo vai fazer também com que o cubo gire, porque nós temos um elemento físico aqui travando.
Logicamente, se você observar essas setas, é justamente a linha de força, que, consequentemente, quando a chaveta vem um colapso, ela cisalha, ela corta justamente nessa linhazinha vermelha aí, tá? E aí ela rompe, fazendo o trabalho dela, que é o quê? Também ser, além de transmitir movimento, ser um fusível mecânico. Quando eu falei para vocês que ela é abaulada nas extremidades, é justamente por causa disso aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta de corte cilíndrica, que conforme você abre o rasgo e anda aqui ao longo, né, do eixo, as extremidades ficam redondas. Consequentemente, a chaveta tem essa geometria. As chavetas, elas podem ser abauladas nas extremidades, quadradas, podem ter elementos de fixação, como parafusos, tá? Por que um parafuso numa chaveta? Pessoal, dependendo da aplicação, nem sempre a sua montagem vai estar bonitinho lá a chaveta na horizontal para você encaixar e vir com a sua peça encaixar. Muitas vezes os acessos são difíceis. Então a chaveta ela pode estar parada em posição de ponta cabeça, que você não tem espaço para segurar a chaveta com a mão e colocar a engrenagem com a outra. Então você tem elementos de trava lá para a chaveta ficar no lugar. Eu, por exemplo, estava falando com os alunos da outra disciplina, que um aluno veio comentar comigo isso, eu já cheguei a colar a chaveta porque eu não tinha acesso a ela para segurar ela na posição e encaixar. Então nós colamos ela lá, aí a gente encaixou. Logicamente a cola ela foi só para manter ela na posição, não é o que fazia o travamento. Mas é porque ela não tinha parafuso de fixação. Ok? Quando a gente vai na norma, é justamente isso que a gente olha, as possíveis geometrias, né, as seções e a caracterização dela de encaixe, tanto no eixo quanto no cubo. Os raios de arredondamento, ou seja, as tolerâncias de contato, o contato é feito nas laterais, nas arestas, não é só nas extremidades, e existe uma folga aqui em cima, essa folga é padronizada. Então, por exemplo, isso aqui é uma tabela de especificação de chaveta, isso aqui é da norma. Vou só aumentar ela aqui para nós. Aí eu pergunto a vocês, nós temos aqui eixos de 6 a 440 milímetros, vamos ficar aqui entre 200, entre 10 e 100 aqui. Pessoal, falem um diâmetro de um eixo de entre 10 e 100 milímetros, qualquer um. $35. 35, vamos lá, temos um eixo de 35 milímetros para colocar uma chaveta. Quando a gente fala 35, pessoal, quando vocês olharem um gráfico, uma tabela, não se assustem. Eles são seus colegas. Um gráfico, uma tabela, ela te dá a pergunta e te dá a resposta. Se nós precisamos, a nossa pergunta é o quê? Precisamos de uma chaveta para um eixo de 35 milímetros. Eu vou olhar o que aqui na minha tabela? Eixo. Olha aqui, legal. O que eu quero saber do eixo? Diâmetro. Qual é o nosso diâmetro? 35. Cadê ele? De até. Então, ó, de 22 a 30, de 30 a 38, de 38 a 44. Opa, nós queremos de 35. Então, ele está dentro dessa faixa aqui, né? De 30 a 38. Legal. Então, dentro dessa faixa, qual a chaveta nós vamos usar? Está aqui, ó, chaveta. Vai ser a chaveta 10 por 8. O que é 10 por 8? Ela tem uma base 10 e uma altura de 8 milímetros. 10 milímetros de largura por 8 de altura. Legal. Como eu vou comprar ela? A especificação nominal dela é uma chaveta 10. Se chegar lá numa loja que vende parafusos, porcas, precisa de uma chaveta, ele vai te dar uma barra, nominal 10, ela vai vir lá uma barra na seção de 10 por 8. E aonde eu vou fazer o encaixe dela? Quais são as medidas? Pronto. Primeiramente, nós vamos ver aqui, ó, ajuste com folga ou ajuste normal, ou com interferência. Você quer folgado, você quer justo ou você quer com interferência? Dependendo disso, você vai ver isso aonde? No eixo ou no cubo? Ou seja, ajuste com folga no eixo ou no cubo? Ajuste com folga no eixo ou no cubo? Ajuste com interferência, tanto no eixo ou no cubo, também estão juntos aqui. Então, veja aqui a classificação de folgas, né, de tolerâncias. Quando a gente faz o acento lá, isso aqui é uma região de acento, a tolerância H9 fala sobre eixos, a D10 fala sobre cubo. Então, veja que H9 é uma folga, a N9 é nominal e uma P9 é interferência. Então, tudo isso aí já é tabelado, tá? Essas tabelas mostram justamente esses valores aqui, ó, que são valores de afastamento. Como assim? Se a nossa montagem for com folga,
o nosso rasgo de chaveta lá, do eixo, ele vai ter aqui, ó, eixo, profundidades, eixo. Nossa linha é essa. Ele vai ter uma profundidade de 5, mas pode variar de 5,0 até ser 5,036. Tá? Isso aqui é a folga. Se fosse ajusto, ele pode variar de 5,0 até 4, teria que fazer 5 menos isso, ó. 9,7,4, alguma coisa assim, mais ou menos. Tá? E aqui, se fosse com interferência, ele sempre seria menos do que 5, ou seja, ele teria ali centésimos, milésimos nas medidas de ajustagem. Tranquilo. Então, veja, ó, que a profundidade no eixo é de 5 milímetros. E no cubo, aqui, ó, no cubo vai ser 3,3. Veja que nós estamos seguindo essa linha aqui, né, pessoal? Ó. É todo mundo alinhado aqui, ó. Tá? Se você somar aqui 5 com 3,3, dá quanto? Ela mandou agora 18 e 1. Quanto que dá? 5 mais 3,3? 8,3. Ah, mas nossa chaveta tem uma altura de 8. Os 3 décimos são a folga. Por isso que a gente fala que ela tem uma folga em cima, ela não está em contato na face superior. Ok? Para vocês entenderem melhor isso, calma. Só apagar aqui tudo que eu fiz aqui. Nós temos aqui um desenho técnico, só para compreensão melhor, então vai aparecer para vocês. Nós temos aqui a montagem, ó, o eixo, a engrenagem, chaveta. Aqui a chaveta em corte. Então, dependendo do diâmetro, ó, 35, né? Ó, tá aqui, ó, entre 30 e 38, ó. Com ajuste de H9. H9 é folga, né? Ó, base. A 30 e 35 tá aqui, ó, 8 por 10, ó. 10 por 8, né? Tem as medidas, ou seja, você vai ver lá, ó, a profundidade do rasgo no cubo e a profundidade do rasgo no eixo. Tudo está associado às medidas. Quando a gente desenhou o acoplamento, tinha isso aqui lá. Muitos comentaram comigo por que essa medida, né? A forma da gente medir ele aqui, ó. E também temos as chavetas meia-lua, ou seja, a Woodruff. É uma variação de chavetas paralelas, recebe esse nome porque corresponde a um segmento semicircular. É usualmente empregada em eixos cônicos para facilitar a montagem e se adaptar à conicidade do rasgo do elemento externo. Então, ela tem essa parte abaulada, pessoal, justamente por causa da angulação do cubo. Dependendo dessa angulação, ela faz a adaptação por causa da sua região cilíndrica. Logicamente, o travamento é perpendicular a ela, é mecânico, né? Então, você tem uma superfície ali tocando outra superfície, tá? Até aqui, a tabelinha de especificação dela, essa tabelinha está em polegadas, não tenham medo de polegadas, tá? Vantagens e desvantagens de se utilizar a chaveta. Vantagem, porque ela é de simples montagem e desmontagem. Baixo custo, aí, ó, coisa que muita gente gosta de falar, né? Baixo custo. Eu prefiro falar na eficiência. Feita geralmente com materiais menos nobres. A gente tem um material específico lá porque ela quebra. A gente sabe que ela vai quebrar. Então, a gente conhece as propriedades dela. Desvantagens. Redução da capacidade de carga dos elementos, menor área de seção transversal, ela limita a transmissão de potência, é a função dela, aumenta as concentrações de tensões, então ali a região onde você faz o rasgo da chaveta e o rasgo no cubo, vira uma região de concentração de tensão, dificuldade de posicionar as peças com precisão. Então nem sempre a chaveta vai parar na posição que você quer, dependendo da posição você tem que fazer muitos ajustes para poder encaixar. Quais são as falhas mais usuais, né, das chavetas? Se o torque for constante, o coeficiente de segurança é calculado pela quociente entre a tensão de escoamento do material e a tensão de cisalhamento da chaveta. Então, aqui que a gente determina lá a tensão da chaveta, a capacidade de carga dela, né, em função do torque. Sua variável no tempo enfoca que será calculado componentes média e alterada tensão de cisalhamento, calculando a tensão média alterada de envolmices. Ficou meio confuso isso aqui. Vamos simplificar. Existe uma análise que a gente faz para saber qual é a tensão máxima de cisalhamento da peça, e aí vai dar a nossa limitância. Os materiais mais utilizados, isso aqui tudo é tradução, por isso saem umas palavras estranhas. O material mais utilizado para chaveta são os aços brandos, ou seja, baixo teor de carbono. Se o ambiente for corrosivo, você pode utilizar chavetas com proteção de corrosão, tá? Geralmente de aço inoxidável.
Coloquei aqui algumas normas referentes às chavetas. Então, a plana, inclinada, meia-lua, tangencial, inclinada com cabeça. Então, dependendo do tipo de chaveta, sua forma construtiva em função do seu tamanho, existe uma norma que rege o posicionamento delas. E para vocês entenderem melhor sobre chavetas, disponibilizei para a gente aqui uma montagem. Pessoal, não mandei para vocês, porque o intuito agora não é fazer essa montagem, é apenas compreender. Então, eu coloquei aqui uma montagenzinha lá do... Só tirar esse ponteiro. Aqui no PDF 3D, para vocês observarem, nós temos 2 eixos. Primeiro eixo, segundo eixo. Esses eixos estão ligados a 2 engrenagens. Primeira engrenagem, segunda engrenagem. E quem faz o travamento da engrenagem no eixo são as chavetas. Então, se você observar aqui, nós temos uma chaveta aqui. E nós temos outra chaveta aqui. Ou seja, esses elementos são responsáveis pelo travamento das engrenagens no eixo. Como nós vamos entender isso aqui? Nós vamos pegar o nosso software de desenho, ou seja, o nosso SolidWorks. Tá? Isso aqui sou eu, tá? Só para apresentar para vocês, não precisa fazer nada não, fiquem tranquilos. E vamos abrir aqui nossas peças. Então, primeiramente, nós sabemos que nós temos os eixos lá. Então, eu tenho um eixo de 30 milímetros. Eu tenho uma pastinha aqui com todas as peças já, viu, pessoal? Só para não falar que estão vindo do além, tá? Estou baseando por elas. Então, a gente tem um eixo aqui de 30 milímetros. Tá? Se eu tiver dúvida, é só vir aqui em avaliar, medidas. Opa! Medida. Diâmetro de 30 milímetros. Legal. Temos o eixo de 10 milímetros. Temos nossa chaveta para o eixo de 30. Temos a chaveta para o eixo de 10. E temos o nosso suporte lateral. E os demais componentes, as engrenagens, nós vamos pegar no toolbox. Então, vamos lá. Vamos fazer uma montagem aqui. Novo, montagem, ok. Para fazer essa montagem, eu preciso de uma peça estática, uma peça fixa, né? No caso, vai ser o nosso suporte. Então, eu vou aqui, ó, inserir componente, suporte. Vou dar um clique aqui, ó, não importa. Ele está aí dentro da peça. Partindo desse suporte, vou inserir o meu primeiro eixo. Meu primeiro eixo ele vai ser o eixo de 30. Aqui no eixo eu tenho uma chaveta também. Inserir componente, chaveta de 30. Tá? Como que eu vou posicionar esse eixo? Posicionamentos. Eu sei que a parte cilíndrica dele está em contato com este furo. Não nesse sentido, no outro. Pronto. Sei também que essa superfície do eixo, essa superfície aqui da suporte se encaixa. Legal. Temos aqui nosso eixo, temos aqui nosso rasgo de chaveta. Eu sei que essa nossa chaveta aqui, ó, essa parte cilíndrica dela, vai encaixar nesta parte cilíndrica. Opa, ficou dentro do eixo, hein? Eu vou cancelar aqui. Puxar ela mais para cima aqui, ó. Posicionar. Essa parte cilíndrica ficou dentro dessa parte cilíndrica. Esta outra parte cilíndrica encaixa nesta outra parte cilíndrica. Este fundo toca neste fundo aqui. O fundo do rasgo toca no fundo da chaveta. Ela encaixou ali. Então, nós temos um eixo aqui móvel. Vamos salvar aqui. Montagem mesmo, salvar. Nós temos uma montagem aqui onde nosso eixo já está livre. Não, nosso eixo gira, ó, se você observar aí. Esse nosso eixo, ele gira. Tá? O que nós vamos encaixar aqui? Uma engrenagem. A engrenagem que pega aqui, pessoal, é módulo 5, 30 dentes. Então, vou vir aqui no toolbox. Se não tiver ativo, é só ativar. Ele vai estar ativando aí o nosso agora, ó. Tá? Professor, só uma dúvida. Pode falar. Se, tipo assim, eu quisesse mudar a posição ali do cilindro, tipo, em vez de ficar com a parte da chaveta ali próxima essa engrenagem aí, né? Engrenagem não. Suporte. Isso, ao suporte. Aí se eu quisesse inverter, porque se eu puxar a peça aí, ele não vai sair, né? Porque não. Você colocou para ele ficar fixo, né, já? Isso. Aí como é que eu faço para, tipo, tirar esse posicionamento? Edita. Todos os posicionamentos estão aqui, ó. Que foram feitos.
Então, o que está prendendo ele aqui é o centro. Se eu observar aqui, ó, vai ser essa concentricidade aqui, ó, dos dois, e essa coincidência de superfícies aqui, ó, que a gente colocou. Se eu for colocar ele só do outro lado, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, em vez de excluir e colocar outro, eu posso editar. Botão direito, editar aqui, ó. E aí, em vez de eu falar aqui, essa aqui, ó, seria a face do suporte, essa aqui é a face do eixo. Eu vou excluir a face do suporte e vou falar que a face agora é essa aqui, ó. Não tem problema, ele inverteu, ó. Vou dar um OK. Não, Olha lá, inverteu. não era isso, eu digo, era o do outro lado do cilindro, entendeu? Não, Então pronto, vamos voltar aqui nela, ó. Então eu vou voltar aqui nela, ó, essa coincidência. Então eu não excluo da superfície. Ó, da superfície aqui, ó, vou manter esse, vou excluir do eixo, ó. Excluir e vou selecionar o outro, ó. Só que ele está fazendo dessa forma, é o software que interpreta. Eu posso reverter aqui, ó. Seria isso, mais ou menos, desse lado? isso, era isso mesmo. É só eu ver aqui as configurações, porque o software ele tenta ser esperto, né? E muitas vezes não é. Então, por exemplo, ó, ele pode pegar desse lado da face, como pode pegar do outro lado da face. Eu inverto aqui, ó. É Entendeu? só editar, né? Mas tudo você edita. Caso você tenha dúvida na edição, o que eu recomendo você fazer? Venho aqui na montagem, aqui na vista, e vou excluir, ó. Vou excluir esse. E vou excluir esse aqui, ó. Nosso eixo está solto, ó. E aí eu vou referenciar de novo. Posicionamentos. Vou posicionar o correto, tá? Eu sei que essa face vai estar em contato com esta face. Não é deste lado, ó. É do outro, eu vou inverter aqui, ó. Ok? E sei que essa parte cilíndrica estará concêntrica com este cilindro, ó. Pronto, ele voltou para a posição inicial. E aí nós temos aqui o nosso eixo novamente, lá na posição que a gente vai utilizar. Tudo é editável, tudo você configura, você muda. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Show. Vamos pegar nossa engrenagem aqui no toolbox. Então, pessoal, ó, dentro do toolbox, americana métrica mesmo aqui, que é a nossa normativa, nós temos aqui propulsão, engrenagens, e aí nós temos engrenagem helicoidal, engrenagem com dentes internos, cremalheira, engrenagem de dentes retos externos. Isso aqui vocês vão aprender lá em elementos de máquina, os tipos de engrenagem. Nós vamos pegar uma simples aqui, ó, dente externo, tá? Vou colocar ela aqui e vamos configurá-la. Como assim? Primeiramente, eu preciso configurar um módulo. O que é o módulo? O módulo é a geometria do dente. Vocês vão aprender isso em usinagem. Se eu colocar aqui um módulo 2, meu dente vai ser menor. Se eu colocar aqui um módulo 10, meu dente vai ser maior, tá? O dente está associado à geometria do dente. O módulo, desculpa. Então, nosso módulo aqui de projeto vai ser 5, tá? Isso aí é porque eu sei de cabeça, tranquilo, não tem nenhum documento falando nem nada, não é para vocês montarem, é tranquilo. A espessura aqui da nossa engrenagem, ela vai ter 30 dentes. Vou colocar aqui 30 dentes, ó. Se quiserem contar depois, aí tem 30 dentes. O ângulo de pressão é normativo, é 20 graus, 14,5 é norma DIN, ou seja, alemão, tá? Isso é muito interessante, ó. Por que tem 14,5 e 20? Porque duas normativas diferentes para engrenagens. Durante a guerra, se um oponente abatesse o outro, as peças de um não encaixavam nas peças do outro. Então, por isso que tinham normativas diferentes. Cada um tinha um padrão de fabricação, tá? A gente usou 20. A largura da face vai ser 10 mesmo. Aqui é cubo. Se eu tenho nenhum cubo, ó, não tenho nenhum. Posso ter apenas de um lado, ó, vou até mexer ele aqui de posição aqui, ó, para vocês observarem, ó. Posso ter apenas um lado. Posso ter dos dois lados. Legal. Nós vamos colocar dos dois lados. O diâmetro desse cubo, eu vou colocar aqui como 75 mesmo, como tá, tranquilo. Diâmetro, comprimento total, eu quero 20, vai ficar 5, 10 da largura da engrenagem, mais 5. Pronto. E o diâmetro do eixo, nosso eixo ele é de 30, né? Pessoal, aqui é o interessante. 30, nosso eixo aqui, ó.
Rasgo de chaveta. Nós temos aqui, ó, entalhe de chaveta. Eu tenho uma. Ou seja, ele já vai fazer para a gente. Como é padronizado, normativo, ele já vem pronto. Vou dar o OK, tá aí nossa engrenagem. Não quero outra, vou fechar aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, montagens, posicionamentos. Sabemos que nossa engrenagem, esse furo, vai estar alinhado com este furo. Né, ó. A chaveta, ela toca pela lateral dela, então a lateral desse rasgo, ó, vai tocar a lateral da nossa chaveta aqui, ó. Legal. Estão alinhados. Só para travar agora, ó, vou falar aqui, essa aresta aqui, ó, vem até essa aresta aqui da chaveta, ó, só para ficar na posição. Ó. Olha lá. Ok. Se vocês observarem aqui, nós temos aqui nossa engrenagem. Opa, nós temos aqui o eixo, temos a chaveta, e aqui temos a folga. Ó. A folga vai mostrar o suporte lá de trás, ó, que é justamente a folga que tem na parte superior da chaveta. Tá? Contato da chaveta nas faces laterais. Montamos aqui nosso eixo, primeiro eixo. Vamos colocar o segundo eixo, vamos salvar, né? Série de componentes, eixo de 10. Consequentemente, queremos também a chaveta de 10. Vamos posicionar ela aqui. Sabemos que essa parte cilíndrica pega nessa parte cilíndrica, estão alinhadas. Esta outra parte cilíndrica pega nesta outra parte cilíndrica. Legal. E o fundo da chaveta aqui, ó, o fundo do rasgo, vai pegar o fundo da nossa chaveta aqui, ó. Ok. Esse eixo, como que ele é posicionado aqui? Nós sabemos que o centro dele, esse eixo vai estar alinhado com este furo, só que ao contrário, ok? Vou deixar ele aqui por enquanto assim, que o posicionamento dele eu vou fazer diferente, vocês vão ver já já. Vou inserir a outra engrenagem aqui. A outra engrenagem que vai trabalhar aqui é o mesmo módulo. Se o módulo forem diferentes, os dentes não encaixam, tá? Quando você fala de engrenagem, o contato delas é por meio dos dentes. Então, esses dentes, eles têm que se encaixarem a fim de transmitir movimento. Se a geometria dos dentes não forem iguais, eles não se encaixam. Tá? Então, eu vou pegar aqui outra engrenagem. Ele vai vir com a mesma configuração da que a gente colocou agora há pouco. O módulo é o mesmo, 5, só que nós vamos ter apenas 10 dentes. Vai dar um errozinho aqui, ó, mas a gente vai consertar. Largura de 10, cubo dos dois lados, diâmetro do cubo, 75 não. Nosso eixo 10, vamos colocar 25 aqui. Legal, 25. Comprimento total 20, diâmetro do eixo. Opa, nosso eixo é de 10 agora, né? Toda a confusão é por isso. Olha lá. Fez aqui, entalhe de uma chaveta. Pronto. Ok. Não queremos outra engrenagem. Posicionamentos. Posicionar, nós sabemos que esta engrenagem, o furo dela está alinhado com o furo do eixo. Sabemos que essa face lateral aqui do rasgo da chaveta, ó. Opa, peguei a peça errada. Botão direito, limpar seção. Essa lateral vai encaixar com esta lateral aqui da chaveta, ó. Ok. E sabemos que essa aresta aqui, ó, vai se alinhar com essa aresta aqui da chaveta. Ok. Se observar a mesma coisa, tem a folga lá, todas as partes montadas. Para posicionar as engrenagens, elas têm que estar alinhadas. Então, eu sei que essa face aqui e essa aqui, ó, vão estar alinhadas. Aqui que vem um ponto interessante. Vou colocar ela de frente aqui para a gente. Se vocês observarem aqui, as engrenagens são independentes, né? Ó, tem o giro essa, ou giro essa. Calma, ela para girar. Por que você não está girando?
Atualizamos. Tem alguma coincidência aqui? Coincidência aqui. Opa, tem uma travamento aqui, ó. Exclui, tá feito errado isso aqui. Posicionamentos desse eixo com este furo. Só concentra. Ok. Pronto, agora ela gira, ó. E você não gira. Vamos olhar aqui. Ah, ele deu um outro aqui, ó. Excluir. Ele está fazendo um travamento com todo mundo. Só ver o porquê aqui, pessoal. Posicionamentos. Concêntrico. Deste furo com este eixo. Bloquear a rotação? Não quero bloquear. Ok. Ok. Tem algum posicionamento aqui que ele está travando a nossa engrenagem. André, Oi. A engrenagem. Está um pouco baixo, Ivan, não estou escutando, A desculpa. engrenagem. Tem Tá um como pouco... casar a engrenagem e depois entrar com o eixo? Não, não seria, eu acho que não é não. Casar a engrenagem primeiro? Não. A questão... Está nesse aqui, ó. Ó. Aqui ela gira, ó. E essa aqui também gira. Posicionamentos. Falar que essa face está alinhada com esta. Ok. Estranho isso, nunca tinha acontecido, não. Tudo bem. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou colocar de outra forma aqui. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? Ela está solta aqui. Agora, posicionamento das engrenagens. Eu vou posicionar no olho aqui, ó, os dentes das engrenagens de uma forma que elas não se toquem. Tá, ó. Estou colocando a forma aqui que tem uma relação, que tenha, né, o contato ali de encaixe. Vou vir aqui agora em posicionamentos. Não é o posicionamento padrão, nem o posicionamento avançado, igual a gente fez a angulação lá da dobradiça. Nós vamos em posicionamentos mecânicos. Aqui nós temos engrenagem, seleciono ela. Ela vai me pedir duas referências, então eu posso dar a referência, por exemplo, essa parte cilíndrica dessa outra. Ele vai querer uma relação de transmissão aqui, um I. Eu não vou usar essas medidas, que elas não são, eu não conheço elas, mas eu sei que, por exemplo, a razão entre minhas engrenagens, a menorzinha tem 10 dentes e a maior tem 30 dentes. Ok. Quando a gente fez esse posicionamento, o que aconteceu aqui agora? Deixa eu colocar de frente. Nós fizemos o engrenamento delas. Então, quando eu girar a maior aqui, ó, a menor vai girar junto, ó lá. Sem fazer sobreposição do dente, ó. Em momento algum, vai haver a sobreposição, ó. Então, nós montamos a engrenagem. Para finalizar, eu vou colocar aqui, ó, a outra lateral. Eu vou travar o eixo ali, calma aí. Suporte lateral. Posicionamentos. Eu sei que este furo estará alinhado com este. Esta face estará alinhada com esta. Este meu furo aqui, ó, está alinhado com este. E para não dar briga e não encaixar, eu acho que essa distância até esta distância, acho que é 40, vamos ver aqui. Vamos olhar de cima. É 40, tá certo. Ok. Fizemos a montagem. Quando a gente girar um, o outro vai girar em conjunto. Agora ela está girando, ó. Ela não está girando quando eu clico nela, não sei por quê.
Ela gira só quando pega nessa aqui, ó. Mas, ou seja, nós fizemos uma variadora de velocidade. Então, o que acontece? Cada uma volta da grandona, vou ver pela chaveta aqui, ó. Tá aqui nossa chaveta, ó, uma tá aqui, outra tá aqui. Essa aqui vai dar 3 voltas. Então, eu vou devagarzinho aqui, ó. Primeira chaveta ali já tá ali, ó. 1, 2, 3 voltas da chaveta. Ok? E aqui é a montagem de uma transmissão. Opa, salva, reconstruir, isometria. Pessoal, sobre nossa aula de hoje, falando de eixos e chavetas, alguma dúvida, algum questionamento? Professor, Alec na voz. Pode falar, Quando tranquilo. o senhor vai dimensionar a chaveta, a engrenagem, eu vi que o senhor falou assim, abertura para a chaveta, uma. Aí eu entendi que permite, que é possível colocar mais de uma chaveta em um eixo ou não? Sim. Apenas uma. Sim. Tem eixos que pegam 2, 3 chavetas, tá? Isso aí vai depender da potência a ser transmitida. Porque muitas vezes, o que acontece? Como a chaveta é nominal, o padrão dela lá, se você olhar aqui, ó, ela tem um padrão em relação ao diâmetro. Muitas vezes você pode ter um eixo no material de extrema resistência e uma engrenagem endurecida lá que também tem uma resistência elevada, e apenas uma chaveta nessa padronização não suporta o torque que ela vai transmitir. Aí você coloca 2, 3 chavetas. Entendeu? Ok, obrigado. Aí a somatória do cisalhamento dessas 3 chavetas é o seu limitante de torque. Entendeu? Tudo é calculado. Perfeito. Obrigado, professor. Tranquilo. Alguma dúvida a mais, pessoal? Eixo com 3 chavetas. Obrigado. Tranquilo? Deixa eu só ver uma imagem aqui. Eu estava vendo outro dia um eixo desse. Não vai ser fácil achar aqui, não. Um eixo com mais de uma chaveta. Eu não sei se eu vou ter essa imagem aqui. Lá no Unifor tem um cavalo de pau, né? Unidade de bombeio. Unifor. Esse cavalo de pau que está montado lá na Unifor, eu não vou ter a imagem grande dele aqui. Aqui ele tem 3 chavetas, ó. Na montagem desse eixo. Aqui você consegue ver uma montagem lá com 3 chavetas, tá? Pessoal, sem mais, qualquer dúvida, questionamento, estamos à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Já está disponível lá o material da aula de hoje, as chavetas, mais tarde eu coloco lá o videozinho da aula, e também a correção da atividade da dobradiça, ok? Pessoal, obrigado pela atenção, nos encontramos quinta-feira novamente. Boa semana a todos, até quinta. Até mais.